Olá, pessoal. Estamos aqui no programa Todos na TV. É um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês, iniciando o nosso quadro Vida Saudável. Pois é, vida saudável. Quem de nós não gostaria de ter? Todos nós, não é mesmo? Pois é, alguns por falta de tempo não conseguem ter uma vida saudável. Outros por correria, né, e tudo mais. Outros por falta de conhecimento. Enfim, um leque de opções aí que nos levam muitas vezes a não ter uma vida saudável com qualidade. E hoje estamos aqui com um tema muito interessante e polêmico. Estamos falando aqui sobre dependência química. Dependência química é um dos fatores aí que muitas vezes traz aí um sério problema aí de qualidade de vida, não só para o dependente, mas também para toda a família, não é mesmo? Então estamos entrevistando hoje meu querido amigo Francisco Tasca. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Legal, Francisco, que é proprietário aí de 2 clínicas de recuperação, faz um trabalho aí super legal. Uma clínica dele é a Clínica Esperança, aqui em Bragança Paulista, e a outra Clínica Vita, recém-inaugurada também em Socorro. São unidades masculinas aí com toda a infraestrutura, tem monitoramento 24 horas, com câmeras para a família estar vendo aí o seu ente querido interno. Então a gente vai estar falando aí hoje sobre a vivência do dia a dia da internação aí, como é toda a estrutura aí desde o começo até a sua reinserção à vida social novamente. Vamos lá, Francisco, vamos estar falando aí, eu queria que você explicasse a princípio, desse um breve início aí falando assim do problema da dependência, como são os pacientes que normalmente chegam até a sua clínica e como que é o começo de tudo, como é esse tratamento? Obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, né, de mim, da clínica, né? Nós sabemos hoje, né, que o Brasil hoje, né, está um índice muito alto, né? De cada 10 pessoas, né, um na família vai estar com problema com álcool ou droga, né? Sendo que a gente, né, tá em todos os níveis, né? Eu sou uma pessoa assim, eu faço isso por amor, né? Eu sou empresário, estou nesse ramo aí há 5 anos, né? E eu gosto muito do que faço, né? Venho estudando, faço a psicanálise, né, saúde mental, tudo assim para poder agregar, para poder, né, fazer o meu melhor. Tudo com foco em dependência química, né? Sim, focado na dependência química. E como foi o início, assim, como que você decidiu fazer esse trabalho? O que te levou a fazer isso? Olha, foi assim, eu e um amigo, né, a gente fazia palestras, né, de autoajuda, né, em clínicas, de Força, Fé e Esperança, e através disso ele me convidou, vamos montar uma clínica, e a gente acabou, assim, montando uma clínica para poder salvar vidas, entendeu? Sim. Então eu faço para eles lá o que eu gostaria que fizesse para mim, embora eu nunca passei por uma instituição, né? E a gente dá o melhor, né, em qualidade, em profissionais, né, da área da saúde, alimentação. Então assim, o meu foco mesmo, principal, é amar cada vida que está lá, independente da classe social. Tentar trazê-lo de novo a uma vida saudável, né, a uma qualidade boa de vida. É importante lembrar que a pessoa, quando chega, muitas vezes, né, existem vários graus, né, Francisco, vários tipos, aí cada caso é um caso, na verdade, eu sempre abordo muito aí no meu portal, existem vários tipos de situações, basta ver que existem vários tipos de drogas, então, cada caso aí tem um nível, né, onde chega na internação, chega num nível, às vezes, muito, com poucas comorbidades, outros com um nível já muito mais crítico. Então, assim, cada caso é avaliado por um médico, não é isso? Sim. Quando chega à clínica, um médico, eu queria que você falasse assim, início, chegando lá, ele é abordado primeiro por um médico que é feito, assim, uma avaliação de todas as comorbidades, não é mesmo? Chegando na unidade, né, ele é feito um hall, né? Todos os bens, os pertences dele é fichado, né? Porque ele também tem quando ele tiver alta, ele vai ter que sair com essas coisas. A gente trabalha com começo, meio e fim, com alta, sabe? A gente assim não trabalha com profissionais da área da saúde, né? Porque com pessoas que amam também o que fazem, né?
eu tenho psicólogos, psiquiatra, os enfermeiros, terapeuta, mas não basta ser um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, tem que ser o psiquiatra, pessoas que realmente gostam da dependência química. Sim. Profissionais está cheio, mas a gente assim, achar o profissional certo, com experiência nisso, né? Que goste, que ame o dependente químico, que faça com amor, esse que é o feeling do bom empresário. E esse acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, é um acompanhamento diário? Como é que é feito isso? Ele é diário, né? Ele tem um cronograma, né? O qual o psicólogo ele está todo dia na clínica, né? Como os enfermeiros, somente o psiquiatra que ele passa uma vez por semana. Aí dá o diagnóstico, né? Cada caso, ele só vai tomar medicamento se realmente for necessário, né? A gente não pode estar medicando sem ter a necessidade. E assim, um dos maiores focos assim, do nosso, é o amor, sabe? Porque é uma doença, né, psicossocial, né, da sociedade e muito assim é familiar, né? Vem lá de trás. E como assim, que nem eu sempre fiz, né? Ela pode ser já é comprovado pelo órgão público da saúde, que é uma doença genética, né? Genética. Sim. Existem estudos, né, que comprovam isso. Embora não seja uma regra, né? Logicamente. Sim, sim. Não quer dizer que você é predisposto a isso, que você vai ser. Se vamos supor, filho de um dependente químico, não quer dizer que 100% comprovadamente você vai ser um dependente químico, mas você tem uma predisposição a mais. Sim, sim. Né? Sem dúvida, né? Então é uma falha no cromossomo 11, né? Que a ciência fala, mas também aí entra aquela causa assim, por que o crack é uma droga que ela usou a primeira vez, ela vicia, né? Então eu vou falar um pouquinho assim para vocês, que em relação a isso aí, nós temos substâncias químicas do nosso cérebro, que é a serotonina, a endorfina, que liberam sensações de prazer e bem-estar. Certo? Por exemplo, quando a gente se alimenta, é liberado 50%. O sexo é liberado 100%, que é o máximo. Mas quando é usada a cocaína, ela libera 280%. E o crack vai para 900% de liberação. Atinge um nível de prazer rápido, assim, né? É um êxtase, vamos supor, é muito grande no cérebro, o qual a dependência quase se torna imediata. E aí acontece o quê? Muitos hoje, que temos lá, trabalhamos lá, tem pacientes, médicos, dentista, psicólogos, pessoas até da área da saúde que estão internados lá hoje na nossa unidade, que eles também não entendem, eles usaram pela uma curiosidade, mesmo sabendo que uma droga tão coisa, e tornou dependente, entendeu? E hoje é fundamental o tratamento, né, para ser a desintoxicação. E tem hoje, né, a parte que, assim, involuntária, porque a droga ela é tão forte que o paciente ele não consegue chegar com as suas próprias forças. Não que existem exceções, existem regras, né? Tem muitos pacientes que chegam, mas tem muitos que não chegam, que tem que ser por remoção mesmo. Então, você tocou num ponto interessante. Esse fator que você falou da endorfina, tal, do prazer que é atingido assim num pico muito rápido pelo nosso cérebro, isso explica muitas vezes aquelas coisas assim que muita gente deve ter ouvido falar, quem usa droga tem aqueles picos, aqueles altos e baixos, tem euforia e de repente depressão. Na verdade não é bem que é uma depressão, na verdade é que, explicando melhor, seria que na droga, no período do uso da droga, essa ativação do prazer é muito alta, então na verdade ela vai voltar ao normal na hora de parar, não que ela vai cair, ela vai voltar ao normal. Então, na verdade, esse é a hora que dá aquela baixa, e aí cai muito rápido, não é? E aí, assim, né, vem a depressão e eles acabam tendo que usando mais e mais. Buscando um novo prazer. Um novo prazer e se tornando uma dependência, né? Mas sabemos, assim, que, né, somos pessoas de corpo, mente e espírito, tá? Sim. E frisando que somos 99% espirituais. Então, assim, a nossa clínica, né, a gente lá a gente não se fala de religião, né? Como todos é aberto a todo público lá para dar palestra. De uma forma neutra, né? né? Pastores,
né? Mas é falado de um Deus, né? Um poder superior, né? Uma forma que, Sim, uma forma mais neutra. um poder superior da forma que cada um compreende, né? Porque a verdade, o uso de droga e álcool, assim, né? No meu ponto de vista, assim, é uma falência do espiritual, né? Então a gente retoma esse espiritual, retoma através de reuniões, de espiritualidades. A gente tem 5 reuniões diárias, né? Principalmente a de manhã, que é da espiritualidade, com terapeuta. Mas o que acontece? Não adianta eu também fazer um bom trabalho lá de 4 meses com uma equipe profissional e tudo mais, eu vou retomar ele, o corpo, a mente, o espírito. De um conjunto, né? E ele voltar para o lar dele, o qual está destruído. Que a família está brigando. Ah, sim, isso é um ponto. O pai está bebendo, a mãe está Sim, isso daí é todo um conjunto, inclusive família, né? A família, ela tem um papel, assim, fundamentalíssimo. Eu acho que tanto antes, eu acho que em todas as horas, antes, numa prevenção, num apoio, porque a droga, muitas pessoas, por causa de um preconceito, como nós falamos aqui, ela tem muitos estudos aí que comprovam que ela é de uma certa forma genética. E muitas pessoas confundem, a sociedade, né, de uma forma geral, confunde aí que o drogado, como é falado, né, de uma forma chata, que é um mau caráter. E não é assim, gente, não é assim. Ele é uma doença crônica, progressiva e incurável. Então é uma doença que merece atenção e merece ajuda da família, tanto antes, tá, ouvindo, vendo o que ele precisa, tentando ajudá-lo a se recuperar, como no pós, né, o Francisco? Sim, ele tem todo um tratamento e depois, ao voltar para casa, aí mais do que nunca ele precisa da família, não é mesmo? Sem dúvida, né? A gente está falando de droga, né? Mas não vamos esquecer que o álcool é droga, né? E ela está entre a droga que mais mata, né? Ela está 70%, né? E depois ainda vem o tabaco, né? Que está em segundo lugar, tá? Mas a gente ainda não trata, né? Eu tenho um programa pro qual eu já estou levando para tratar o tabaco, né? E eu tenho um projeto futuramente para montar uma clínica para fumantes. Voltada para isso. Porque como são drogas lícitas, né? Passa de uma certa forma como, muita gente até esquece que é uma droga, mas ela causa tantas comorbidades quanto outras. Tabaco e o álcool a longo prazo, não tanto a curto prazo. E não deixando, né, de frisar que o nosso foco, a gente está falando aqui, né, de droga e álcool, né? Mas o cigarro, ele é comprovado quem é uma dependência química também. Sim. Só que como você falou, a Fabiola falou, são drogas lícitas, né? São drogas que estão aí e se a gente estender esse assunto, nós daria matéria para mais muita coisa. Com certeza, dá muito pano para manga. Vamos deixar para uma próxima. Me diga uma coisa, o que você acha? Você é contra? O que você acha assim que deveria ser feito, por exemplo, para poder dar uma segurada? Por exemplo, as propagandas que existem aí de bebida, muita coisa assim, chamando principalmente a atenção de adolescentes. O cigarro já deram uma certa vetada, porque começaram pelo menos a colocar aí no cigarro aquelas figuras meio chamativas para dar um choque nas pessoas. Mas a bebida eu ainda acho que é muito, assim, fazem muita propaganda em cima. Sim, olha, nós somos o que pensamos, né? Infelizmente a mídia, né, ela tem uma força muito grande, né? Eu acho assim, no meu ponto de vista, eles vão investir mais assim em tratamento, em recuperação, por exemplo, sabe? Nós somos o que pensamos, né? Nós atraímos o que pensamos. Se falam de droga, é a mesma coisa. Muitas das vezes, né? Uma vez eu até vi uma reportagem, né? O qual eu achei interessante, que o autor estava falando em relação, né? Falando da droga, que não adianta falar que a droga ela é ruim, sabe? Que a droga isso, faz aquilo. Porque a droga, ela traz um prazer de bem-estar, certo? O problema é a consequência que ela vai desencadear. Porque daí você fala pro seu filho, a droga é ruim, é isso, aquilo, ele acaba indo lá, né, no colégio, né, geralmente até em festinha de amigo, até dentro da casa, experimentando
principalmente com o alcoolismo que vem, já é provado que vem dentro da casa. Exato. Muitos pais, eu acho assim, eu particularmente eu acho assim um absurdo. Muitos pais tratam aí cada vez, num tempo de hoje que a droga está tão aí exacerbada, com tantos problemas que são causados aí, que a gente vê de uma certa forma aí, direto, né, na mídia, e muitos pais falando botando bebida na mesa e no almoço e incentivando o filho a beber com a maior naturalidade. Então, cada vez mais, o adolescente mais novo está iniciando a bebida, está indo para barzinho, sentando com os amigos bebendo, porque às vezes o adolescente, logicamente, ele devia ser alertado pelos mais velhos. Só que ele está numa época da vida que ele quer fazer parte do mundo, ele não quer ser excluído dos amigos, né? Então ele acaba indo. Sim, o incentivo dos pais piora, né? Realmente, né? Nós sabemos assim, né? Eu nunca fiz eu não bebo aí há 18 anos, quase nunca tive o uso do álcool. Mas eu acredito assim, né? Atitude vale mais que 1000 palavras. Sabe? Se um filho não quer se um pai não quer que o filho não beba, ele tem que ter atitude. Sabe? Não adianta falar. Tem que ter pulso firme, né? Ele chega, olha o pai bebendo, enchendo a cara, a geladeira cheia de... Não tem nada contra essa situação. Ele está vivendo num mundo desse, é mais fácil dele estar... Sabe? É a mesma coisa de falar de amor e chutar o cachorro. É a mesma coisa de falar Exato. É o exemplo que o pai e a mãe dentro de casa dá ao filho, é o exemplo que ele vai tomar por base na vida dúvida. dele, não é verdade? E o pai é o herói, né? O pai é o exemplo, Sim. entendeu? Então, é a figura modelo, né? Então, o que eu vejo hoje, né, eu como até psicanalista aí que eu estudo, a origem muitas vezes está na família. Tá. Eu vou puxar lá atrás, tá ligado a alguns traumas de infância, o pai que bebia, Sim. ou a criança que foi abusada. Então tá lá atrás. E muitas das vezes, para mim poder resolver, né, saber todo um histórico anterior, eu tenho pra levantar, por isso que tem um psicólogo, né? Talvez para poder levantar todo o histórico familiar e saber de onde está vindo aquele problema para poder repercutir na droga, não é verdade? Sim. Legal. Uma coisa interessante... Bom, então, deixa eu só posicionar para o pessoal aqui, telespectador. Existem dois tipos, nós vamos estar falando agora de internação, seria voluntária e involuntária. Existe também a compulsória, né? E tem outro tipo, não tem a voluntária, involuntária e compulsória. Então, o que você acha, assim, a involuntária, você acha que muitos dos casos, ele se reverte numa voluntária? A partir do momento que a pessoa entra naquele período de desintoxicação, ela cai num raciocínio lógico que ela é portadora de uma doença? Sim, realmente. Né? A maior parte dos casos, ele chega involuntário e acaba ficando voluntário, porque ele vai tomando uma consciência de sobriedade, né? E aí isso vai fazer com que ele volte para uma realidade. Como também temos casos que a pessoa é voluntária, e ela chega na unidade, no CT, e se torna involuntário. Então isso depende muito, cada caso caso, né? É individual, sabe? Assim, eu não posso tratar, cada paciente, entendeu? Então assim, eu até procuro ter um número menos de pessoas, ao qual eu posso dar um trabalho individual com família, e tratando a família, sabe? Procurando ajudar a família também. Porque não adianta eu dar uma estrutura e depois ele sair lá fora, a família não estiver estruturada. Isso é importante. E uma das nossas, assim, a gente sugere, né? A gente não é nada obrigado, mas a gente sugere mesmo que a família realmente ela procure uma ajuda. O amor exigente ou o codependente. São grupos de autoajuda, né? Qualquer coisa relativa à autoajuda. Porque, como eu disse, né, é uma doença psicossocial que atinge também, né, a sociedade, como a pessoa e os familiares, né? Certo, entendi. Todo mundo sai prejudicado. É isso aí, então. Isso daí é sempre muito, muito importante frisar, gente. E, familiar que esteja aí nos assistindo, embora, gente, você não tenha hoje uma pessoa próxima,
escute e dê atenção a esse assunto, porque é um assunto aí que está cada vez mais presente, infelizmente, na nossa vida, no nosso cotidiano. Muitas vezes você pode não ter um familiar, mas você tem um amigo que você conhece. Então, assim, procure saber sobre, procure ajudar, procure estender a mão. Não negue ajuda, gente. Não negue ajuda, porque isso é um problema realmente muito preocupante. Tá bom? Então, assim, o que eu tenho a falar, que o Francisco frisou, é que, assim, após a saída do familiar ou do seu amigo numa clínica de dependência, ele vai precisar de toda uma readaptação na sociedade, certo? Ele está saindo de um tratamento e ele vai ter que continuar e saber, logicamente nessa altura ele vai estar sabendo que ele tem uma doença que ele não pode brincar. Ele tem que continuar não é, Francisco, indo nos grupos de autoajuda, inclusive a família indo, vai estar sempre contribuindo para que entenda cada vez mais aí e possa ajudar. Sim, não é mesmo? Eu peço que você fale aí, fale um pouco da sua clínica, fale o site aí. Pessoal, vai estar aparecendo aqui no GC, no canto inferior aqui da sua tela, o site da clínica que ele vai estar falando. Pode falar da sua clínica? Tá. Eu gostaria só de terminar, né, frisando também que com os pacientes saindo da internação, ele também é sugerido para também que ele procure também um grupo de autoajuda aqui fora, né? Não só como a família, como ele. E, né, falando do meu, né, o nosso site, né, é www.clinicavita.org. Meu telefone é 011 998 00 0294. Essa é a clínica de socorro, né? A segunda sua? Sim. Mas legal. Esse telefone isso daí. É 24 horas. E essas reuniões que o Francisco está falando, realmente é sugerido aí pelas clínicas, que após a saída do interno de uma clínica, são sugeridas aí pelo menos 90 reuniões, não é isso? 90 reuniões direto. E olha, gente, não brinque com a doença. Mais uma vez falando, eu sempre friso muito, não brinque. Não pense que você está curado. Esta doença é crônica, progressiva e incurável. Você não cura, afirmando bem, não é mesmo? Não cura, você apenas estabiliza. O quanto antes estabilizar, melhor, tá? E tente auxiliar, sempre tentando um tratamento. Não é verdade? Então, Francisco, eu agradeço muito, tá, a sua participação. Com certeza ele vai estar voltando aqui para estar elucidando cada vez mais, não é, Francisco? O pessoal. Obrigada, viu, Francisco? E aí, pessoal, se você quiser ter mais informação também sobre dependência química, convido vocês a estar entrando no meu site, Portal da Dependência Química. O site é portaldadependenciaquimica.blogspot.com. Lá também é um site bem legal aí que você vai encontrar muita explicação sobre. Tá ok? Agradeço a vocês. Até um próximo programa. Fiquem com Deus.